Tu quer saber como me deixa assustador e também minha música? Pra me deixar assustador e também minha música é só... Você não poder ter dinheiro. Ele tinha ido lá dinheiro mesmo na mão dela pra ela mandar. Deixa assustado. Você vai cantar minha música. Gostou? Para ouvir o conforto é só botando 10.